muito importante da aula de hoje. Então, assim, pessoal, lembra que eu venho comentando com vocês, né, que quando a gente analisa a estrada, analisa um projeto de estradas, ele é um projeto um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a trabalhar por conta das proporções, né? Então, imaginem o seguinte: vocês estão trabalhando com um projeto residencial, comparem o projeto residencial com o projeto de estradas. Então, a questão do traçado, as dimensões, os detalhes construtivos, então, é um sistema completamente diferente, é uma obra completamente diferente do que vocês estão acostumados a fazer. Então, é uma obra dentro da engenharia, né? Ela é uma obra bastante diferenciada, né? De características muito incomuns. Então, lembra que eu venho comentando para vocês, né, que o projeto, ele é constituído em três grandes partes. O projeto da planimetria, que é a vista superior, né, do projeto de estradas. E aí, quando a gente pensa na vista superior, imaginem vocês quando vocês andam de avião, olhando uma estrada que está embaixo, né? Você enxerga, basicamente, um traçado, uma linha, né, composta por trechos retos e trechos curvos que liga pontos, né, liga regiões. Então, de maneira geral, o projeto em si, né, a parte planimétrica do projeto de estradas, ele é muito simples, porque ele é um elemento em 2D. E uma das dimensões, que é o comprimento, é sempre muito maior que a outra. Então, quando a gente analisa um projeto de estradas, fica muito nítido que uma dimensão é muito maior que a outra, tá? Então, nesse momento, a gente está vendo basicamente o eixo da rodovia, que é justamente, a gente chama de poligonal também, né? Então, eixo, poligonal, alinhamento, a gente tem vários traçados, a gente tem vários termos aí que a gente pode se referenciar. Mas a gente tem que lembrar, então, que é uma associação. Então, essa poligonal que vocês estão enxergando quando olham de cima, ela é uma poligonal orientada. Lembra por que a gente fala isso? Porque ela é orientada de acordo com os azimutes que ali estão presentes, e a gente tem sempre um ponto de início e um ponto de fim. Então, que a gente vai, inclusive, fazer a nomenclatura das estacas, né? Então, estaca 0, estaca 1, estaca 2, estaca 3, estaca 4 e assim por diante. Essa nossa estrada é uma associação, tá, de trechos retos e trechos em curva. Então, quando a gente fala, né, isso eu já comentei com vocês, mas eu gosto de frisar. Os trechos retos a gente chama de tangentes e os trechos curvos nós trabalhamos com o nome de curvas horizontais. Nós temos dois tipos de curvas horizontais: a curva horizontal circular e a curva horizontal com transição. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver a curva horizontal circular, tá? Que é a curva mais utilizada dentro do projeto de estradas, que é a mais simples de executar em obra. Então, a gente acaba utilizando ela na grande maioria das vezes. Mas na aula, não sei se na aula que vem ou na outra, a gente vai falar sobre curvas horizontais com transição, que é o segundo modelo de curvas também que a gente utiliza dentro dos nossos projetos, tá? Então, assim, voltei com essa imagem da aula passada para a gente, mais uma vez, revisar, né? Então, o eixo, como eu falei para vocês, ele é orientado. O que significa isso, né? Significa que eu sempre vou ter um ponto de início, que nesse caso dessa imagem está aqui na direita, e nós vamos ter um sentido de percurso, que é inclusive o sentido do estaqueamento, tá? E esse sentido de percurso, então, a gente vai chegar até o ponto final. Então, o que acontece? Lembra que eu comentei com vocês que, num primeiro momento, era para vocês traçarem trechos retos, então, por exemplo, uma tangente aqui, aí outra tangente aqui, né? Aí outra tangente aqui, e outra tangente aqui. Então, nós temos 4 tangentes, né? Por consequência, nós temos os vértices dessa tangente. E lembra que eu comentei que no vértice nós iríamos encaixar uma curva? Então, olha só, aqui eu tenho 3 vértices. Por consequência, eu tenho encaixado
3 curvas horizontais circulares. Tá? Então, aqui nesse caso é a minha primeira curva. Bem, eu não consigo desenhar reto, tá, gente? Porque eu tô com o mouse, mas vocês pegam a ideia. Aqui eu tenho a segunda e aqui eu tenho a terceira. Lembra na aula retrasada que a gente viu sobre a poligonal, que eu falava para vocês que a gente tem o sentido, vai nos dizer se nós temos uma deflexão à esquerda ou uma deflexão à direita? Então, aqui, ó, o sentido do percurso é nesse sentido aqui, sentido anti-horário, né? Então, olhando na sequência aqui, a minha curva está uma deflexão à direita, porque ela está à direita do vértice, né? A mesma coisa acontece com a curva de número 2. Já a curva de número 3, ela é uma deflexão à esquerda, portanto, a curva horizontal se desenvolve à esquerda do vértice também, tá? Deu para relembrar essa parte? Alguma dúvida? Não? Posso seguir? Bom, então olha só. E aí eu comentei com vocês, né, que o importante no projeto não era nós não termos curvas. Então, a gente não deve se preocupar com o fato de não colocar curvas e também a gente tem que cuidar para não colocar curvas demais, né? Então, a gente tem que entrar em um meio termo, ali, um equilíbrio, né? Que a gente tem que acomodar as retas e as curvas na topografia do terreno, tá? E da mesma forma, a gente tem que cuidar os pontos obrigados, tanto de condição como de passagem, né, que são os técnicos e os estratégicos, justamente para evitar ou passar obrigatoriamente por esses pontos, tá? E aí, lembra que eu comentei com vocês que normalmente a execução de curvas, né, a gente acaba associando no projeto de estradas justamente para conseguir trabalhar a favor da topografia. E por quê? Porque a topografia é o nosso maior custo, normalmente, né? Então, normalmente, falando agora, na maioria das vezes, a topografia é o nosso maior custo dentro do projeto de estradas. Por consequência, para a gente conseguir amenizar esse custo e trabalhar a favor da topografia, a gente coloca curvas para conseguir mudar o sentido, né, da estrada, tá? Aqui, por exemplo, então, uma curva, né, vista de cima, uma curva horizontal circular, uma curva com raio bem fechado, tá? Então, não é uma curva simples, digamos assim, de ser executada pelo motorista, ela tem o início aqui, ela é bem curvada, então a gente tem um raio legal, mas basicamente vocês conseguem enxergar que ela é um pedaço de um círculo? Vocês conseguem enxergar que ela é um pedaço, uma corda? Lembram lá de geometria? Quando a gente tem um pedaço de um círculo, a gente chama que é a corda, né? É uma parcela daquele elemento. Então, esta curva aqui é um pedaço, né, de um círculo. Então, por isso que a gente chama de curva horizontal circular. E é exatamente isso que a gente vai fazer ao longo das nossas curvas. A gente vai tentar encaixar, né, uma corda, ou seja, um pedaço de curva entre as tangentes, tangenciando ali 2 pontos das tangentes, que são os trechos retos, né, da minha estrada. E aí, se me pedir, prof, mas como que eu vou saber o raio, né? Gente, existem algumas formas de se determinar o raio. Normalmente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é respeitar os raios mínimos de acordo com a classe da rodovia de vocês. E para isso, eu já aqui para frente já está a tabela que eu trouxe para vocês, que é justamente uma tabela que fala o raio mínimo de acordo com cada classificação. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é respeitar o raio mínimo. Segunda coisa, né? A gente tem que analisar as propriedades de tráfego. Então, o que acontece? É meio que uma análise subjetiva. Por quê? Porque a gente precisa adequar e instalar uma curva que seja boa no sentido de segurança e de conforto para o motorista. Só que a gente sabe que a curva, quanto maior o raio, melhor para o motorista, porque mais suave ela vai ser. Só que muitas vezes eu não tenho como adequar
uma curva tão grande dentro do meu projeto de estradas, por conta da topografia, às vezes por conta de área, então de ocupação de área mesmo. Então, na vida real, a gente tem que ir mais ou menos por tentativa e erro, acomodando alguns raios de curva e entendendo qual o impacto dessa curva no projeto, tá? Então, não existe, até existe uma formulazinha de cálculo, mas o que eu quero dizer com isso? Essas fórmulas, elas vão ajudar, mas a decisão do projetista é muito importante. Então, é por isso que vocês têm que saber analisar, por exemplo, as curvas de níveis, porque se vocês encaixarem uma curva de raio 350, tá? Mas vocês enxergarem que para a gente ficar na mesma curva de nível, nós teríamos que reduzir o raio para 320 e ele não tem tanto impacto assim na velocidade, é interessante que a gente faça. Então, é esse o jogo, né, que o projetista tem que ver, é olhar o cenário macro da instalação da curva, tá? Bom, falando agora um pouquinho sobre geometria. Como eu comentei com vocês, pessoal, a curva horizontal circular, imaginem que a gente tem um círculo, tá? E eu vou literalmente encaixar esse círculo entre duas tangentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha tangente 1, que tá em verdinho, e eu vou fazer aqui a minha tangente 2, opa, torta, em laranja. Qual que é a lógica aqui? A lógica é eu conseguir encaixar deixa eu ver, aí, ó. É eu conseguir encaixar um círculo, tá? Claro que vocês vão me desculpar, gente, mas vamos ver se eu consigo um aqui mais coerente. Talvez esse aqui, eu tô com o mouse, não é tão bom de desenhar. Mas imagine o que a gente vai fazer. A gente vai pegar um círculo e vai encaixar nesse ponto, né? Entre a tangente verde e a tangente laranja, por exemplo. Então, eu pegaria esse meu círculo aqui, ó, e eu viria encaixando ele aqui, por exemplo, para a gente conseguir atuar aqui, ó. Aí, acho que agora ficou um pouquinho melhor. Encaixando dentro das tangentes. E aí você me pedir, prof, mas olha só, aqui eu tenho só um pedaço desse círculo. Sim, porque essa parte aqui, pessoal, que corta, né? Então, a partir do ponto que tangencia, ou seja, quando tangencia é quando encosta, né? Então, quando o círculo encosta nas duas tangentes, eu corto, né? E eu fico só com a parte do círculo que me interessa, que é essa parte aqui que vai, né, ser transformada na curva horizontal circular. Essa parte aqui não me interessa, então eu posso cortar fora, tá? Bom, então, o que é muito importante? Quais são, como que a gente vai concordar, né? Ou seja, como que a gente vai identificar as características do meu elemento de curva horizontal circular? Primeira coisa, eu vou ter um raio, né, gente? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar é que eu tenho um valor de raio desta curva, tá? Então, como eu comentei antes com vocês, ela pode ser calculada, ela tem um valor mínimo tabelado e ela normalmente é estipulada de acordo com o projetista, tá? Muito importante. Lembram que eu comentei com vocês que nós temos alguns ângulos que regem o projeto de estradas, né? Então, lembram que eu comentei com vocês que, por exemplo, aqui, ó, na tangente 1, e eu vou ter aqui a tangente 2, né? Lembram que eu comentei com vocês que todas as tangentes, elas têm o seu azimuth. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter o meu azimuth, né, da tangente 1. Da mesma forma, pessoal, quando eu coloco aqui o norte, né, a agulha norte,
Então, da mesma forma, a minha tangente 2 vai ter também o azimute da tangente 2, tá? Lembra que eu comentei com vocês que o ângulo que tinha a diferença entre o azimute posterior menos o azimute anterior é a deflexão da curva? Então, lembra que tinha um izinho, daí eu falava para vocês, essa aqui é a deflexão? Por que a deflexão é tão importante? Porque ela é numericamente igual ao ângulo central da curva. Então, a deflexão, que é o azimute posterior menos o anterior, né, vai ser o mesmo valor numérico, né, do que o ângulo central. Então, por exemplo, se a deflexão for 30 graus, o ângulo central vai ser 30 graus. Isso é regra, tá? Então, a gente já identifica desta forma aqui. Bom, até aqui tranquilo? Tá muito rápido? Não, tá bem tranquilo. Beleza. Então, por que a gente marca, né, esses elementos? Porque a gente usa a geometria, né, para resolver a curva. Então, olha só, como que a gente faz isso, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é marcar os pontos da curva. Quais são os pontos da curva? Bom, o primeiro ponto é o ponto de interseção. O ponto de interseção é este cara aqui em cima, que é onde está o vértice entre os dois alinhamentos das tangentes. Então, aqui eu tenho o ponto de interseção, e ele é o ponto central da curva, tá? Então, a curva, ela é simétrica, ou seja, a esquerda e a direita do ponto de interseção, perdão, ela é simétrica, igual. O ponto PC é o ponto de curva, ou seja, é o ponto de início da curva. O que significa isso, prof? Bom, a partir desse ponto aqui, ó, que é o PC, o carro, ou seja, o motorista, na verdade, vai ter que começar a girar o volante para adequar o movimento do veículo com o traçado da rodovia. Então, ele não vai mais poder permanecer com o volante reto, tá? E aqui é o PT, que é o ponto de tangente, ou seja, é o ponto que a partir dali o motorista está saindo da curva. Portanto, ele pode voltar ao posicionamento original do volante. Então, pontos da curva horizontal circular são 3. PC, que é o ponto da curva, PI, que é o ponto de interseção, PT, que é o ponto de tangente, tá? Então, esses 3 pontos são cruciais, por quê? Porque é através deles que eu vou fazer a marcação, a locação da minha curva. Então, por exemplo, imaginem que vocês estão vindo aqui com as estacas. Então, estaca 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. E aqui vocês começaram a curva. Na estaca 68 mais 3 metros. Isso aqui, gente, é um ponto importantíssimo de projeto. Por quê? Porque a partir dessa estaca aqui, a gente sabe que o teodolito, ou estação total, ou a forma que for feita a topografia, vai ter que ser corrigido o trecho, né? De 20 em 20 metros para curvas maiores de 600, 10 em 10, que são as estacas intermediárias de curvas de 100 a 600 metros de raio, e de 5 em 5 metros para curvas menores do que 100 metros de raio. Então, são as estacas intermediárias, tá? Então, é por isso que é muito importante saber o PC e o PT, porque é o ponto de início e o ponto de final da curva. Tranquilo? Bom, e aí eu tenho mais 2 coisinhas para falar para vocês, tá? A gente vai ter um elemento que a gente chama de tangente externa, tá? A tangente externa é a cota alinhada, ou seja, né, inclinada assim, entre o PC e o PI, tá? Então, a tangente externa, ela é igual, né, nos dois lados, então normalmente a gente chama de TT nos livros, tá? E ela é exatamente igual nos dois lados. Por que a tangente externa é tão importante? Porque quando a gente for locar a curva no exercício, a gente vai fazer isso, nós vamos ter o ponto do PI, porque é o ponto reto.
E aí a gente vai calcular a tangente externa para descobrir aonde está o PC e aonde está o PT, dentro do estaqueamento. Então, é por isso que ele é tão importante. E é a distância, né, entre o PI e o PT e entre o PI e o PC, tá? Ponto de interseção, ponto de curva e ponto de tangente. E o outro parâmetro extremamente importante é o desenvolvimento da curva, que a gente chama de D. O desenvolvimento da curva, gente, é essa corda que é o comprimento desta corda aqui, ou seja, é o comprimento real da curva circular, tá? A gente vai ver ele em metros normal, então, bem tranquilo. Aqui o ponto O é só o ponto central, não tem do raio, não tem mistério nenhum. Então, é o centro da curva. Dúvidas? Se não entenderam alguma coisa, precisam que eu repita. Isso aqui é muito importante, gente. Vocês têm que entender. Entendeu? Entenderam? Pelo amor Dúvida de... nenhuma, prof, mas eu achei muito fofo que ficou um coração ali. Então, é verdade. E agora tu vai ver que lá nas fórmulas, todas as fórmulas saem de formas geométricas também. Então, a gente faz todo esse esquema para poder deduzir as fórmulas da mesma forma. É bem legal. Projeto de estradas é bem legal, gente. Eu sei que é uma matéria bem diferente, que nem eu venho comentando com vocês, mas é bem legal, é bem interessante. Posso dar sequência? Precisam que eu retome algum conceito? Importantíssimo lembrar desses pontos, tá? Eu sei que eu não gosto de decorar nem nada, mas importantíssimo vocês entenderem isso, porque vocês vão, a gente vai falar bastante sobre isso na aula de hoje. Então, vamos aos poucos, como diz o Jack, né? Vamos por partes, que a gente vai dando sequência no conteúdo, tá? E aí, aqui eu fui colocando para vocês a teoria, né? Então, o raio da curva é o raio do arco do círculo, né? Então, a gente usa, né, para fazer a concordância da curva. É muito importante, tá, gente? Quando a gente fala sobre raio, que vocês lembrem de analisar se o raio não está abaixo do mínimo de projeto. Lembrem, coloquem uma observação quando vocês forem definir os raios da curva para cuidar, né? Para não fazer não esquecer de conferir isso, por favor. O ângulo central, então, é o ângulo formado pelos raios que passam pelo PC e PT, e ele é numericamente igual à deflexão entre os dois alinhamentos. Então, sempre, isso é regra, tá? Então, na verdade, a gente não calcula ângulo central, a gente só identifica as diferenças entre os azimutes, e aí, automaticamente, eu tenho a definição do meu ângulo central da curva, tá? E aí, aqui eu coloquei, então, as tangentes, né, que são os segmentos de reta que nós vamos ter do ponto PI até o ponto PT, ou do PI até o ponto PC, tá? Então, a gente mede em metros. E aí, aqui, eu fui colocando essa imagem aqui, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a parte de geometria. Então, por exemplo, a gente usa a geometria e vocês vão ver que nós vamos resolver todo o parâmetro da curva com esse triângulo aqui, ó. As nossas fórmulas vão sair deste triângulo aqui. Por quê? Porque a gente vai ter o ângulo central, a gente conhece, então eu consigo trabalhar com metade desse valor, consigo identificar a tangente, e aí eu consigo identificar o raio e, por consequência, todas as demais informações da curva, tá? Então, por isso que eu vim falando bastante com você sobre isso. Antes da gente dar sequência, uma outra informação que é nova, mas que eu já vou falar para vocês agora, e depois ele tem, na sequência da aula, ela aparece de novo, mas como ele já apareceu aqui, eu já vou comentar. Esse Ezinho aqui é o afastamento. O que significa com afastamento? É a distância entre o ponto central da curva e o ponto de interseção, ou seja, o vértice entre os dois alinhamentos da tangente, tá? A gente mede em metro também, para verificar esse afastamento.
Essas outras coisinhas aqui, grau da curva, corda, isso a gente vai ver na locação. Então, por enquanto, não vou encher vocês com muita informação, porque senão a gente acaba se confundindo, tá? Então, depois eu já volto e a gente já retoma sobre isso. Como eu comentei antes com vocês também, a concordância, né, da curva, ela se dá pelo ângulo central e automaticamente a gente já tem essa informação, porque o ângulo central é função, né, o mesmo valor da deflexão. Então, nós precisamos, na verdade, descobrir o raio só, tá? E aí, como eu comentei antes, quanto maior for o raio, melhor para a segurança do usuário. Porém, a gente tem um valor, tanto valores mínimos quanto valores máximos, tá? O valor mínimo é tabelado, eu já vou mostrar para vocês, mas o valor máximo, o limite de raio de curva são 5.000 metros. Quando a gente chega numa curva com o raio acima de 5.000 metros, significa que a gente considera como sendo tangente. Ou seja, considera em formato de cálculo, de locação, tudo como sendo uma tangente, tá? E lembrem, por que eles vão dizer assim, prof, mas uma curva com 5.000 metros de raio nem é curva. Lembrem, gente, que para matemática e para geometria, uma reta é uma curva com raio infinito. Então, para matemática, né, eu sei que esse conceito é meio bizarro, né? A gente pensa, meu Deus, como assim? Mas na matemática, geometria, curva, né, é um elemento de raio definido, né? Então, eu vou ter raio 10, 20, 30, 1000, etc. Quando eu tenho um elemento reto, significa que o meu raio é igual ao infinito. Para matemática é isso. Então, por isso que a gente tem aqui uma limitação, né, tão grande assim no raio da curva. Aí, eu trouxe para vocês as tabelinhas, justamente dos raios mínimos a serem observados em projeto. Então, aqui, eu sei que está pequenininho, mas eu quis colocar toda a tabela no mesmo slide. No PDF fica mais fácil de ler. Aqui, gente, é uma tabela com as características técnicas para o projeto de rodovias novas. Então, o que significa isso? Eu tenho todas as diretrizes, ó, desde de velocidade, que está aqui em cima, é ela que define, né? Então, se vocês olharem aqui em cima, eu vou ter as classes, né? Então, a classe 0, classe 1, 2, 3, 4, até 4A e 4B. Aí eu vou ter aqui os relevos, ó, plano, ondulado e montanhoso. Então, aqui eu tenho o resumo daquela tabelinha da aula passada. E aí eu vou ter aqui, ó, distância de visibilidade de parada, distância de visibilidade de ultrapassagem, raio da curva horizontal, superelevação, rampa máxima, fator de CAC. Isso aí, calma, que a gente já vai ver ao longo do semestre, tá? Mas tudo que vocês precisam saber sobre valores mínimos de projeto está nesta tabela aqui. Então, eu recomendo fortemente que vocês copiem essa tabela e coloquem ela lá no memorial de cálculo de vocês. Tá? Porque aqui vocês vão ter todos os fatores de conferência. Então, olha só, para quem tem uma rodovia classe 3 ondulado, não pode trabalhar com um raio da curva inferior a 125 metros, tá? Então, assim como a gente tem os outros parâmetros aqui, ó, velocidade, né, distâncias, então tem todos os parâmetros mínimos aqui na tabela. Então, é bom ter, né, essa tabela para consulta. Deixa eu apagar aqui. Essa tabelinha aqui é a tabela para rodovias novas, tá? Que é o caso de vocês. Aí, esta outra tabela aqui, a gente está trabalhando, então, com as diretrizes técnicas, né? Opa! Oi, desculpa. Ai, gente, foi sem querer. Apertei no negocinho de sair. Rodovias existentes, né? Então, para melhoramento. E aqui a gente tem, então, no caso de duplicação. Né? Que eu tô sem o negocinho aqui. O meu não aparece. E daí, se eu tento clicar em cima, ele sai. É duplicação? Vocês estão enxergando? Ou para vocês não aparece também? Não, vicinais. O título, tu diz, prof? Isso. Vicinais, isso aí. Agora para mim apareceu aqui. E agora para mim desapareceu o zoom. Espera aí. Agora deixa eu voltar. Desapareceu o zoom do... Ai, Jesus, o cabeçalho.
Então, aqui eu tenho para rodovias existentes, né? No caso de melhoramento, duplicação, e aqui para rodovias vicinais, tá? Então, é o mesmo esquema de tabela. Então, raios mínimos, né? Velocidades diretrizes e tudo mais. Então, o que vocês fazem? Vocês olham a tabela, identificam um raio mínimo, e aí vão no projeto de vocês e identifiquem qual o raio que vocês vão adotar. Claro, analisando, né, pessoal, a topografia, né, a questão de uso do solo, mas eu sempre digo para vocês, lembra que eu comentei até na aula passada, cuidado, gente, para não ficar usando sempre os valores mínimos. Em projeto de estradas isso é muito complicado. Então, tentem colocar aí curvas legais, com traçado legal, que vá atender bem as questões de segurança do projeto de vocês, tá? Prof, mas eu queria calcular. Tudo bem, não tem problema. Existe um cálculo, tá? Existe o raio, a curvatura, né? Então, um cálculo para estimativa que a gente pega, então, o afastamento e divide pela secante, né? Do ângulo central dividido por 2 menos 1. Quer dizer que vocês obrigatoriamente têm que, né? Obrigatoriamente têm que usar esse raio? Não. Pode ser só mais um fator de cálculo para ajudar vocês a definirem o raio que vocês vão escolher, tá? Mas eu, sinceramente, eu indico que vocês analisem pela topografia e ajustem aí o raio maior sempre que o raio mínimo, tá? Cálculo do afastamento, de acordo com o raio também, então segue uma fórmula similar. O afastamento a gente vai poder estipular também, ou a gente vai poder trabalhar com cálculo da mesma forma. E depois de fixado o raio da curva, então o que a gente tem? Nós temos o ângulo central e o raio da curva, né? São os 2 elementos de projeto que a gente tem. A gente entra para o cálculo, então, dos demais parâmetros de projeto. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente ia usar esse triângulo como sendo base do nosso cálculo. Então, eu coloquei aqui para vocês a fórmula, né, da tangente externa. Então, a gente vai trabalhar com o raio vezes a tangente do ângulo central dividido por 2. E o desenvolvimento da curva, que é o comprimento, né, então, da corda da curva, nós temos π vezes raio vezes o ângulo central dividido em 180 graus, tá? E quando a gente está trabalhando com radianos, né, então é só o raio vezes o ângulo central em radianos daí. Coloquei as mesmas fórmulas que estão aqui, eu coloquei aqui para colocar para vocês as unidades. Então, a tangente externa sempre vai ser informada em metros e o desenvolvimento da curva também, tá? O raio a gente entra na fórmula usando metros e se vocês usarem a fórmula de graus, cuidem para transformar a calculadora em graus. Se vocês colocarem radianos, cuidem para setar a calculadora em radianos. Que isso assim, ó, a 90% dos erros de prova acontecem porque a calculadora estava em um formato e vocês calcularam com a fórmula do outro. É muito comum. Então, lembrem de fazer essa verificaçãozinha no início, tá? Tranquilo? Dúvidas sobre essa primeira parte? Sim? Não? Não, prof, pode continuar. Beleza. Então, olha só, gente. Quem quer tentar fazer essa primeira parte no CAD, eu coloquei aqui para vocês como que se faz, né, a curva no CAD. Eu sei que, acho que todos vocês estão trabalhando no Civil 3D, mas de qualquer forma, eu acabei colocando aqui, né, como fazer no CAD, por questão também de curiosidade, tá? Então, quando a gente trabalha com o CAD, a gente faz primeiro as retas, né, as partes tangentes, depois vocês vão entrar lá em Draw, Circle, 10, 10 Radius,
tá? Então, essa é a sequência. Eu fui colocando para vocês aqui, esse aqui é um curso que eu fiz de CAD, e aí eu fui pegando lá das aulas os templates para mostrar para vocês. Então, a gente seleciona, né, uma linha da tangente, a segunda linha, e digita o raio. E aí ela vai criar, né, um elemento circular entre as duas tangentes, ou seja, entre as duas retas, com o raio que vocês querem. E aí depois vocês vão pegar, né, se vocês querem calcular ou identificar o tamanho da tangente externa, é só vocês pegarem a dimensão, né, DLI, né, a distância, ou DL line, quando ele é tortinho, para identificar qual é a distância da tangente externa. Então, para quem está fazendo no CAD, e também o desenvolvimento pode ser calculado, né, usando o comando list, que é de listagem, e aí a gente consegue calcular tudo isso no CAD e fazer também o traçado inteiro no CAD, se vocês quiserem, tá? Então, se vocês somarem as cotas, vocês têm toda o comprimento, né, todo o desenvolvimento da rodovia de vocês, tá? E aí ainda segue aqui, né, ó, com o comando measure, a gente pode ter o espaçamento de 20 metros, vocês conseguem colocar, por exemplo, as estacas de vocês. Então, dá para fazer no CAD também, tá? Eu sei que fica mais a cargo de como é que a gente fala, de dica, né? Mas sempre ajuda, né? E aí, como que vocês vão indicar a curva em planta? Então, isso aqui, gente, ó, é uma curva na planta, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é indicar o PC, que tá aqui, e o PT, tá? E indicar a estaca, então, ó, ele tá na estaca 35 mais 7,5 metros, é o início da curva, e na estaca 41 mais 12,80 é o final da curva. E aqui, ó, se vocês observarem, a gente tem os parâmetros da curva, ou seja, aqui o ângulo central ou declividade, raio, aqui a gente já vai ver, tá? Que é um elemento de locação, então eu ainda não falei para vocês, mas a tangente externa, né? E aqui eu também ainda não falei, e o desenvolvimento, isso aqui a gente já viu agora nessa primeira parte da aula. Esses dois elementos aqui são elementos de locação, que é a segunda parte da aula, a gente já fala sobre eles, tá? Mas só para vocês entenderem que a gente coloca as informações da curva na parte central do elemento, tá? Beleza. Então, vamos aqui. Deixa eu apagar. Acho que agora a gente faz o exercício. Isso aí. Então, deixa eu abrir aqui. E aí, já vamos fazer o exercício. Eu coloquei ele no Ava? Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu coloquei, não me lembro. Não coloquei. Eu vou colocar ele lá rapidinho, tá? Pronto, pessoal. Deem uma olhadinha ali no Ava, exercício da aula 6. Ele tem esta carinha aqui, ó. Tá aqui. Esse é o exemplo 1, que é o que a gente vai fazer agora. Me deem um ok se vocês conseguiram fazer o download. Sim. Sim? Beleza. Eu coloquei ele em um PowerPoint, porque fica mais fácil do que no Word. Agora saiu todo o meu zoom de novo. Ai, Jesus! Zoom, por que você me tiras? Espera aí. Pronto. Não desaparece. Fica aqui.
Por que tá desaparecendo, criatura? Só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar aqui. Não sei por que tá sumindo. Eu boto compartilhar a tela e o meu Zoom desaparece. Daí eu não consigo ter nenhum acesso a, tipo, caneta, nada. Deixa eu só fechar aqui a apresentação da aula. Quem sabe é isso que tá dando problema. Depois da última atualização, tá bem ruinzinho isso aqui. Tá com vários bugs, o meu pelo menos, não sei vocês, mas... Aí, agora foi. Então, exercício número 1. Para ilustrar o procedimento de cálculo de concordância com curvas circulares simples, imagina-se o projeto de um eixo com os alinhamentos definidos na forma da figura abaixo, no qual se queira efetuar as concordâncias com os raios de curva R1 igual a 200 metros e R2 igual a 250 metros. Então, olha só, a gente pede, né, a T1, que é a tangente externa da curva 1, desenvolvimento da curva 1, T2 e D2, então tangente externa da curva 2 e desenvolvimento da curva 2. Então, antes da gente efetivamente começar o exercício, o que eu quero que vocês observem, ó. Aqui eu tenho a estaca 0, tá aqui, ó, 0 igual a PP, ou seja, ponto de partida. Aí aqui, ó, eu tenho o azimute do primeiro alinhamento, 56 graus, tá? Junto com a agulha norte. Se vocês olharem na sequência, eu tenho 133,97 metros. O que significa isso? Significa a cota alinhada, né? Então, da primeira tangente. Então, a primeira tangente aqui do vértice 0 até o vértice 1 tem 133,97 metros. Da mesma forma, a segunda tangente aqui tem 199,49 metros e a terceira tem 151,12 metros, tá? O raio da curva que eu vou encaixar no vértice 1 tem 200 metros e a segunda curva tem 250. E a deflexão, ou seja, a diferença entre o azimute do alinhamento 2 e do alinhamento 1, aqui na curva 1 é 24 graus, 12 minutos e 40 segundos. Já a deflexão da curva 2, que é a diferença entre o azimute da tangente 3, perdão, entre a tangente 2, é 32 graus, 49 minutos, 50 segundos. Então, essa é a primeira leitura de projeto que vocês têm que fazer, tá? Como que a gente começa a trabalhar no exercício, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que a gente vai, digamos assim, não entender, mas identificar o que a gente vai calcular, tá? Vamos trabalhar primeiro com a curva 1, depois a gente vai para a curva 2. Então, a primeira coisa sobre a curva 1. O raio, de acordo com o exercício, são 200 metros, né? E o ângulo central, que é igual numericamente à deflexão, são 24 graus, 12 minutos, 40 segundos. Até aqui, tudo certo? Sim? Por favor, vocês me falem se né, tiver alguma dúvida, tá muito rápido, não tem problema. Tá, então quais são... Beleza. Quais são as fórmulas que a gente vai usar, tá? Nesse primeiro momento, vamos usar a de graus, pode ser? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar a calculadora de vocês no formato... Normalmente, ela já está em graus, tá? Mas, então, quem não... Cuidem para avaliar se quem não está para fazer a alteração. Então, primeira coisa que a gente sempre tem que cuidar. Aí eu peguei aqui para vocês o formulário, então a tangente externa é um fator que o exercício pede e o desenvolvimento também é outro fator que o exercício pede. Então a tangente externa é o raio da curva vezes a tangente multiplicado então pela divisão entre o ângulo central dividido por 2. Então eu sei que o meu raio é 200 metros e eu sei que o meu ângulo central são 24 graus, 12 minutos, 40 segundos. Como que eu vou colocar isso na calculadora, tá?
a gente vem aqui, digita o 24 normal, e aí vocês vão ter essa teclinha aqui, ó, que tem tipo uma bolinha e as aspas. Vocês vêm aqui e clicam uma vez nela. Então, ó, 24 graus. Aí vocês vêm aqui, digitam o 12, né? E vão clicar de novo nesta teclinha aqui, ó. Tá ali, ó, 12 minutos, 40 segundos, tá? Então, se vocês derem um igual aqui embaixo, ó, vocês vão Desculpa, ter... prof. Oi. Qual teclinha? Eu não tinha... Esta aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Que tem tipo uma bolinha e aspas. Sim, obrigada. Imagina. Então, vocês vão chegar nesse... digitem e coloquem igual para ficar assim no visor da calculadora de vocês. Aí, vocês já podem fazer normal, ó. Tipo, dividido por 2 vai dar igual a 12 graus, 6 minutos e 20 segundos, né? E aí, esta informação, vocês já podem pegar a tangente, colocar a resposta e colocar igual. Então, vai dar 0,21 4482845. E este valor, vocês já podem multiplicar por 200, que é o raio. Então, deu 42,896569. Por favor, verifiquem se todo mundo... Isso aí, prof. Isso? Uhum. O que significa isso, gente? Significa que a minha tangente externa da curva 1, ou seja, esta distância aqui, tá? Ela tem 42,9 metros. Aqui em projeto de estradas, uma coisa que é muito importante. Em projeto de estradas, a gente utiliza 2 casas depois da vírgula, tá? Então, nesse caso, seria 42,896. Então, por isso que ficou 42,9. Tá? A gente sempre utiliza 2 casas depois da vírgula. Tranquilo, tangente? Podemos calcular o desenvolvimento? Prof, pra Oi. mim ficou diferente. Não sei se eu tô fazendo certo. Eu sou um pouco devagar. Tu colocou a calculadora, ela tá em DEG, que é graus, tá? Esse Dzinho aqui? Tá, sim, aham. Tá, então... Eu fiz, só que deu 0,224. Total ou só parcial? Ali, eu fiz a tangente. Tá, daí tu tem que multiplicar por 200. Antes de eu multiplicar por 200. Ali onde deu 21? 0,21448. Pra mim deu... Deixa eu ver. 24... 12... Para mim deu 0,21448. Agora aqui. Tá. Nossa, que estranho, teria que dar a mesma coisa. Eu vou ver aqui, depois eu te chamo. Vou tentar fazer. Não, tranquilo, mas qualquer coisa me avisa, porque tu tens, a não ser que a tua calculadora, mas igual, tu já colocou o DEG em raio? Estranho. Não é igual a tua. Pois é, porque... Tá certo, tá em... Não E sei o que eu mesmo fiz assim aqui. deu outro valor. Tu dividiu o ângulo por 2 antes de tirar a tangente, né? Não, eu fiz direto. Primeiro divide por 2 e depois tira a tangente. Que daí tu tira a tangente da Ah, tá. resposta. Vamos ver se daqui a pouco pode ser isso, né? Tá, eu vou tentar fazer, daí eu falo ali no chat. Tá bom. Bom, então o desenvolvimento, né, pessoal? Como que a gente calcula? Mais uma vez a gente pega o ângulo central e agora a gente trabalha vezes π. Então vamos lá, ó. O ângulo central são 24, mais uma vez, ó, 24 graus. Aí temos aqui 12 minutos e 40 segundos, né? Esse valor aqui, a gente pode multiplicar aí por π, vai dar 76 graus, 3 minutos, 41,22 segundos. Vou dividir por 180 graus, 0 minutos e 0 segundos, que tá aqui, ó.
dá 0,42. Deixa eu só seguir aqui que eu coloquei a fórmula. 4225, e aí multiplica mais uma vez por 200, que é o raio, vai dar então 84,5127. Chegamos nesse resultado? Sim, show. Beleza, então o que significa isso? Significa dizer que a minha curva horizontal, que é este trecho aqui em vermelho, tá? Ela tem um comprimento, né? Um desenvolvimento da curva no valor de 84,51 metros. Então, os primeiras características, né, da curva 1, a gente já calculou, tangente externa e o desenvolvimento da curva. Beleza, então, isso aqui, ó, coloquei ele para vocês, tangente externa e o desenvolvimento. Na curva 2, a gente faz exatamente a mesma coisa, tá? Só que agora pegando os parâmetros da curva 2. Volta um pouquinho para mim, faz um favor. Claro. Querem um minutinho para copiar? Sim. Por favor, prof. Sem problema. Dá tempo de eu tomar uma água. Prof, Oi. só para mim entender, porque eu estava, acho que fazendo, porque eu fiquei um pouco para trás. Ali no dedo tem 180,00. O que seria aquele 00 ali? Porque na 180. fórmula ele é só dividido por 180, né? É que é os 180 graus. Então, se tu vai colocar na calculadora, é 180 graus, 0 minutos, 0 segundos. Ah, tá. Entendi. Não, tranquilo. Eu fiquei um pouquinho para trás ali, porque eu me perdi na... Sim. Não, estava fazendo ali antes, né? Não tem problema. Uhum, mas deu certo, eu tinha colocado tinha que fazer primeiro, dividir primeiro por 2. Sim, às vezes com ângulo, gente, tomem muito cuidado com ângulos, porque às vezes no ajuste, sabe? Ele dá uma diferencinha, bem assim mesmo. Me avisem quando eu posso seguir, tá? Tu tá mutada, prof. Opa, desculpa, caí. Ai, caiu aqui. Deve ter dado uma instabilidade, porque nem apareceu para mim. Só ficou tudo fechado. Show de bola. Podemos seguir para a curva 2? Por mim, sim, prof. Não sei se a Bruna terminou de copiar. Ah, você já estava fazendo outra. Beleza. Então, olha só. Curva 2, a gente tem a mesma coisa, porém com outros parâmetros, né? Então, agora o nosso ângulo central são 32 graus, 49 minutos e 50 segundos, e o raio são 250 metros. Mas
o cálculo, né, funciona exatamente da mesma forma. Então, a gente vai pegar o ângulo central, mais uma vez, dividir por 2, fazer a tangente, multiplicar por 250 para chegar na nossa tangente externa. Agora, por favor, com vocês, alguém vão me chutando aí o resultado que eu espero vocês para a gente ver se está certo. Quanto que deu aqui? Deixa eu ver aqui no chat. 73,65 de tangente. Mas alguém achou esse resultado? Para mim aqui também tá esse mesmo valor, 73,65. E aí no desenvolvimento, a gente segue no mesmo formato. 32 graus, 49 minutos, 50 segundos vezes π, dividido por 180 graus, 0 minutos, 0 segundos, vezes 250. Então, chegamos em 143 metros, né, e 25 centímetros de desenvolvimento da curva. Então, mais uma vez, a gente chegou nos parâmetros, né, da curva horizontal circular. Prof, nesse caso, só viraria para o outro lado, daí o triângulo? Como assim? Aqui, na curva 2 é o contrário, né? Ah, tu diz a questão dela ser para a esquerda? Isso. Sim, aí ela só se desenvolve à esquerda do vértice, mas o cálculo é a mesma coisa. Uhum. Agora, vamos locar. Prof, só deixa eu... Ah, não, tem os dados ali, né? Eu só queria pegar os dados. Não, pode ficar tranquila, não tem problema. Me avisa enquanto vocês terminarem. Se eu não cair de novo, né? Não vou, não. Tá, por mim agora deu. Beleza. Então, agora vamos fazer a locação dessas curvas. Ó. Então, conhecidos esses valores, pode-se calcular os comprimentos das tangentes, ou seja, os alinhamentos da poligonal excluídos das tangentes exteriores. Pode-se, então, calcular as distâncias da origem até os pontos singulares do eixo, PC1, PT1, PC2, PT2 e PF, determinando-se as estacas e o posicionamento quilométrico desses pontos. Então, o que a gente precisa saber agora? A gente quer calcular, ó, eu tenho aqui a estaca 0, né? Eu quero saber qual é a estaca do PC1, ou seja, da curva, do início, né, do ponto de curva da curva 1, ponto de tangente da curva 2, ponto de curva da curva 2, ponto de tangente da curva 2 e o ponto de final, a estaca final do meu alinhamento. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Agora é muito importante, gente, a gente analisar os conceitos do que a gente aprendeu e aplicar. Se eu sei, ó, então prestem atenção aqui comigo, ó. Vocês sabem que aqui eu tenho a minha estaca 0, tá? Vocês sabem que a minha curva 1, ela tá alocada mais ou menos por aqui. E aí vocês têm aqui, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, vocês têm os pontos, né? O PC1 e aqui eu vou ter o PT1, que é o ponto de curva e o ponto de tangente da curva 1. Como que eu posso fazer o cálculo disso? Aí a gente vai ter que pensar um pouquinho. Olha só. Se vocês sabem que aqui é a estaca 0 e vocês sabem a distância entre a estaca 0 e o PI, que é o ponto de interseção, eu tenho que é 133,97 metros, né? Eu tenho como calcular a estaca do PI, que é o ponto de interseção. Então, é isso que a gente vai fazer no primeiro lugar, tá? Primeiro eu trouxe aqui os dados, né? Trouxe os dados que a gente calculou. A tangente externa da primeira curva é 42,9 metros. Em
tangente, né? Tangente não, desculpa, em estacas. Essas são 2 estacas mais 2,90 metros. Como que a gente calcula quantas estacas são? A gente pega 42,9, né? E vai dividir por 20. Deu 2,145. Então, eu sei que eu tenho 2 estacas inteiras. 2 estacas inteiras, ó, 2 vezes 20 são 40 metros, né? Então, o que sobrou é justamente a parte que é excessiva, né? Então, que ela é adição em relação à estaca. Então, eu tenho 2 estacas inteiras mais 2,90 metros. E o desenvolvimento é exatamente a mesma coisa. 84,51 são 4 estacas inteiras, que dá 80 metros, mais 4,51 metros intermediários, tá? Se eu sair de PP, que é o ponto de partida, como que eu posso montar a minha equação para chegar até ao PC? Então, olha só. Saindo do ponto de partida, que é a estaca 0, até o ponto de interseção 1, que é o ponto de interseção da curva 1, ou seja, o vértice da curva 1, eu tenho 133,97 metros, tá? Esse 133,97 metros tá aqui, ó, tá aparecendo em laranjinha aqui no meu exercício, ó, é esse comprimento aqui desse traçado. Eu transformando isso em estacas, eu tenho 133,97 dividido por 20 vão dar 6 estacas inteiras. Então, 6 estacas inteiras são 120 metros, tá? 133,97 menos 120, tenho 13,97 intermediários. Ou seja, 133,97 metros é igual a 6 estacas inteiras mais 13,97 metros, tá? Bom, então eu já tenho a cota do ponto zero e do ponto de interseção. Olhem aqui, ó. Se eu tenho o ponto zero que está aqui e eu tenho o ponto de interseção que está aqui, para eu calcular este cara aqui, como é que eu posso fazer? O que vocês acham? Olhando aqui nesse, ó, eu tenho o meu PP, que é a minha estaca zero, tá aqui. Aí eu andei 133,97 metros e eu cheguei aqui no meu PI 1. Só que eu quero saber a cota do PC. Como que eu chego até ela? Me ajudem a pensar. Diminui do total. Sim, eu vou diminuir o quê? Mas o que eu diminuo do total? Do 133? Isso aí, exatamente, Bruna. Então, a gente vai pegar e vai reduzir o valor da tangente externa, porque eu vou chegar até o ponto PC, tá? Então, por exemplo, saindo, né, para eu chegar no PC1, que é o ponto de curva 1, saindo de PI1, eu tenho que diminuir a tangente externa da curva 1. Então, só que lembrem que a gente só faz esse cálculo em notação de estacas. Então, eu vou pegar aqui, ó, a notação de estacas do meu ponto de interseção e a notação de estacas aqui da minha tangente externa. Então, 6 estacas mais 13,97 metros, menos 2 estacas mais 2,90 metros. E como que a gente faz esse cálculo? Estaca inteira com estaca inteira, estaca e a parte intermediária com parte fracionária, tá? Então, o que a gente vai fazer? 6 menos 2, 6 estacas inteiras, menos 2 estacas inteiras, então aqui, ó, parte vermelha com parte vermelha, parte azul com parte azul, tá? 6 menos 2 são 4. 13,97 menos 2,90 são 11,07 metros. Então, o PC1 está na estaca 4 mais 11,07 metros. Dúvidas?
Até agora acho que tá tranquilo, prof. Beleza. Então, olha só. Aí agora, então, nós temos PP, que é o ponto de partida, PI e PC1. Para eu chegar aqui, deixa eu apagar tudo esse monte de risco, senão a gente não vai conseguir se entender mais, né? Para eu chegar agora, tá? Peraí. Para eu chegar, eu estou no PC1, tá? A minha resposta tá aqui, ó, é a resposta do PC1. Saindo do PC1, se eu quiser chegar no PT1, como que eu posso fazer? Então, eu quero sair dessa estaca aqui e descobrir o valor dessa estaca aqui. Como que eu posso trabalhar? O que vocês acham? Soma a distância do desenvolvimento. Exatamente. É o primeiro trecho, que é o PC1 ali. Isso aí, ó. Soma PC1 mais o desenvolvimento da curva. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Ó. Deixa eu pegar aqui. Então, para a gente descobrir, né? Saindo, então, de PC1 até o PT1, eu vou somar, né, o desenvolvimento da curva. Então, fica PC1 mais D1. E aí, mais uma vez, né, gente, só que cuidem, a gente tem que trabalhar sempre com notação de estacas. Então, a estaca PC1, a gente acabou de calcular, 4 estacas mais 11,07 metros, mais as estacas do desenvolvimento da curva, que são 4 estacas mais 4,51 metros. Mais uma vez, estaca com estaca, fracionário com fracionário, tá? Ou seja, 4 mais 4 são 8 estacas, 11,07, perdão, mais 4,51 são 15,58 metros. Então, o meu PT1, que é o ponto de tangente da minha curva 1, está na estaca 8 mais 15,58 metros. Tranquilo? Show de bola. Querem copiar ou a gente pode passar para a curva 2? Só um minutinho, prof. Tá, tem problema. Me avisem quando eu puder passar. Show, prof. Pode passar. Beleza. Então, vamos para a curva 2. Agora, a nossa curva 2, a gente tem que... E aqui, prestem atenção, tá? Que aqui é um ponto de atenção. A curva 2, nós estamos no PT1, ou seja, ponto de tangente da curva 1, e eu quero saber o ponto de curva da curva 2. Então, eu tenho que identificar, né, uma forma de eu calcular saindo desse ponto aqui e chegando até esse ponto aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? Trouxe aqui as informações da tangente do trecho 2, que são 73,65, já transformadas em estacas, são 3 estacas mais 13,65 metros, e o desenvolvimento, perdão, da curva 2 são 143,25 metros, são 7 estacas inteiras mais 3,25. E aí, o que eu preciso que vocês prestem atenção? Saindo de PT1 até PC2, o que a gente vai ter que fazer? Vamos pensar o seguinte, ó, eu tô com o meu teodolito aqui. Então, eu vou colocar aqui o meu vértice
pretinho aqui, ó. Eu tô com ele aqui. E eu quero chegar aqui no PC2, tá? Como que eu posso fazer sabendo que eu não tenho essa distância aqui para simplesmente somar, né? Eu tenho, o que que eu tenho de informação? Eu tenho a tangente externa da curva 1, eu tenho a tangente externa da curva 2 e eu tenho o desenvolvimento total. Isso eu tenho, mas eu não tenho essa informação aqui e eu não posso somar direto, tá? Então, a gente tem que ir fazendo por etapas. Então, como que nesse caso a gente precisa fazer? Imaginem que vocês estejam no local. A gente pega a cota de PT1, que eu já sei, né? A gente acabou de calcular, que é 8 mais 15,58. Eu vou somar, né? Então, a tangente 2, que é os 199,49 metros, que é essa tangente inteira aqui, e eu vou diminuir a tangente 1 e a tangente 2. E aí me sobra esse pedacinho aqui. Então, colocando na fórmula, né, identificando, vai ficar mais ou menos assim, ó. O PT1 a gente calculou, 8 mais 15,58. Tangente 2 é o 199,49. 199,49 metros são 9 estacas inteiras, mais 19,49 metros. E aí nós temos, então, menos a tangente externa 1, que é 2 estacas mais 2,90, a gente já calculou, menos a tangente externa 2, que é 3 mais 13,65, tá? Então, a gente consegue identificar, mais uma vez, ó, gente, lembrem, estacas inteiras com estacas inteiras. Então, vai ficar 8 mais 9, menos 2, menos 3, tá? E a parte fracionária com parte fracionária. 15,58 mais 19,49 menos 2,90 menos 13,65. Então, a gente chega em 12 estacas inteiras mais 18,52 metros para a estaca de PC2. Deu para entender? A fórmula de onde a gente tirou. Esse aqui, sempre entre duas curvas, vai ser o maior cálculo, tá? Vai ser onde vocês têm que cuidar para não se embananar. O resto vai ser sempre igual. Vai ser PC mais desenvolvimento para achar PT e assim por diante. Então, não muda muito. E aí, o seguinte, imaginem vocês, tá? Que vocês fizeram esse somatório aqui, e aí, lá no somatório de vocês, deu tipo assim, deu 13 estacas e inteiras, né? E a parte fracionária deu mais 23,57 metros, tá? Então, eu tô chutando valores agora, tá? Só para explicar uma coisa para vocês. Lembrem que a cada 20 metros, nós temos uma estaca inteira. Então, sempre que vocês fizerem esse cálculo aqui, e vocês chegarem em um fator, né, em uma parte fracionária que for maior do que 20 metros, vocês têm que tirar e adicionar, fazer uma estaca nova e ficar só com a fração. Então, nesse caso, ficaria 14 estacas mais 3,57 metros. Da mesma forma, acontece ao contrário. Se vocês chegarem lá e daí ter, por exemplo, 13 estacas inteiras e chegar no valor fracionário negativo, menos 5,5 metros, eu não posso ter estacas a ré, que a gente chama, não é legal. Então, eu tiro uma estaca, fica 12 estacas inteiras, mas aí eu pego esses 20 metros da estaca inteira e eu diminuo os 5,5. Então, fica mais 14,5 metros. A forma de notação correta é sempre estaca com fracionário positivo. Então, se acontecer em algum exercício, alguma coisa assim, né, a estaca der essas quebradinhas, aí a gente tem que ajustar.
Tranquilo? Dúvidas? Posso seguir para o PT2? Sim, prof. Olha, prof. Show de bola. Então, vamos seguir aqui. O PT2, como eu comentei para vocês antes, ele é mais simples, porque a gente sai de PC2 e a gente soma, então, o desenvolvimento da curva com o PC2 para chegar no PT2, que é o ponto de tangente. Então, a gente vai ter, né, 12 mais 18,52, que é o ponto de curva 2, mais o desenvolvimento 2, que é 7 mais 13,25 metros, né? Então, estaca com estaca, 12 mais 7, né? São 19. 18 com 52 mais 3,25. Aqui, ó, aconteceu exatamente isso. Ó. Então, 19 estacas mais 21,77 metros. Não pode, tá? Nesse caso, a gente aumenta uma estaca inteira, porque são mais de 20 metros, então eu crio uma nova estaca e eu vou deixar o fracionário menor do que 20 metros, então fica 20 mais 1,77, tá? Tranquilo? Só um minutinho. Sim, bem tranquilo. A gente só vai calcular agora o ponto final, tá? Aí eu vou mostrar para vocês essa alocação e aí eu vou abrir para assessoramento. Pessoal, vocês conseguiram entender, assim, ficou claro? Tem alguma parte, alguma coisa que vocês não entenderam, que a gente precisa retomar? Por que eu tô sendo tão chata e pedindo 19 vezes? Porque as curvas, elas são os elementos principais do cálculo, na verdade, de vocês. É onde vocês vão ter toda essa parte de cálculo, de locação. Então, é importante que não fique dúvidas, pelo menos na parte teórica, sabe? Que vocês peguem a parte lá do Civil 3D e que vocês aprendam só a parte do programa, porque o cálculo vocês já estejam 100% tranquilos em relação a isso. Eu acho que começa a surgir mais dúvida quando a gente vai fazendo, né, prof? Tipo, assim ficou bem claro, pelo menos para mim. Não, tranquilo. E aí, caso vocês forem fazendo os cálculos das duas curvas circulares de vocês, podem trazer que a gente revisa no assessoramento da aula que vem, sem problema nenhum, tá? Para finalizar, então, nós calculamos, saímos da estaca zero, calculamos PC1, calculamos PT1, calculamos PC2 e PT2. Agora falta calcular o PF, que é o ponto final, a última estaca da rodovia. Então, olha só, se eu tô com ele aqui, né? Eu sei o meu PT2, desculpa, que é o meu ponto de tangente da curva 2. O que eu quero calcular? Eu quero calcular este cara aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso sair, né? Eu quero calcular esta distância aqui, ó. Daqui até aqui. Eu sei que a distância total é 151,12 metros. E eu sei a tangente externa da curva 2. Então, eu só posso colocar como sendo saindo de PT2, que é o meu ponto de tangente 2, mais a tangente total, né? Menos a tangente externa da curva 2. Então, colocando em valores, né? Tangente 2 é 3 estacas mais 13,65. A PT2 que a gente calculou agora é 20 estacas mais 1,77. E já transformando 151,12 metros em estacas, nós temos 7 estacas mais 11,12 metros. Montando, né, então, a equação, o que eu tenho? Oi? Tá me ouvindo? Sim, mas deu uma trancada na tela agora, tudo verde. Pois é, a minha também, sumiu tudo.
Ai, gente, Voltou. é isso que tá acontecendo, entendeu? Eu não consigo entender por quê. Do nada, assim, eu tô de boa, de repente a tela some. Aí a tela volta, eu acho que caiu, daí não caiu. Aí quando cai, não faz nada, entendeu? Que nem antes, nem vi que caiu, eu fui ver porque eu fui mexer na tela e não vi. Eu perguntei e não tive resposta, mas, tipo, tá muito estranho esse zoom. Enfim, então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar o meu PT2, né? Então, estamos aqui. Aí nós vamos pegar, então, mais, né, a minha tangente menos a minha tangente externa. Tá aqui. Da mesma forma que vocês sabem, né? Então, estacas inteiras com estacas inteiras, fracionárias com fracionários. Então, 20 mais 7 menos 3. 24. 1,77 mais 11,12 mais, menos, desculpa, 13,65. Ó, aqui chegou o outro ponto. Ó, a gente ficou com 24 estacas inteiras menos 0,76 metros. Isso não pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente pega, tira uma estaca, deixa com 23 estacas inteiras e tira esse menos 0,76 dos 20 metros da estaca inteira. Então, fica 23 estacas mais 19,24 metros. E esse é o nosso ponto final. Então, o que significa isso? Significa que a minha rodovia sai do PP 0, ponto de partida, e chega no PF, né, no ponto de final, na estaca 23 mais 19,24 metros. Dúvidas? Deu para entender essa parte aqui? Ficou tranquilo também? Aí, o que acontece, ó? Ai, peraí. Deixa eu só apagar aqui, eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é o traçado desta rodovia. Então, o que acontece, ó? A gente sai aqui de PP0, tá? Aí, nós viemos aqui na estaca de PC1, temos a estaca de PT1, temos a estaca de PC2, estaca de PT2 e estaca de PF. Ou seja, nós temos toda a transição aqui da minha rodovia e, inclusive, o estaqueamento. Tá? Então, e aqui temos os parâmetros da concordância, ó. O vértice tanto da curva 1, aqui em cima, como da curva 2. Ângulo central, raio, desenvolvimento da curva e tangente externa. Então, isso aqui é a alocação do projeto de estradas, por exemplo. Dúvidas? Deu para entender? Tá tranquilo? Sim, não, não, sim. Ah, o exercício 2, pessoal, é da aula da semana que vem, tá? Nós vamos dar sequência na alocação das curvas horizontais na aula que vem, e eu já deixei junto a lista de exercícios, tá? Por que eu dividi? Porque para vocês conseguirem tentar calcular a curva de vocês e trazerem as dúvidas e não ficar muito conteúdo na mesma aula. Então, eu dividi a teoria da curva com a locação, o cálculo da locação na aula que vem. Aí a gente faz o exercício e na aula da semana que vem a gente vai fazer a locação tanto manual como no Excel, tá? Então, quem quiser já assistir a aula no computador, pode assistir, porque a gente vai usar o Excel na aula da semana que vem. Perfeito? Eu vou abrir aqui a chamada, então, para a gente abrir para os assessoramentos. Se vocês já quiserem colocar a lista, então, dos grupos para assessorar, estão liberados. Espera aí que eu já estou abrindo, tá? Eu tenho que tomar água e tomar chá e tomar as coisas, porque eu tô com desgaste nas minhas cordas vocais. A pessoa fala pouco. Triste isso. Eu tenho que ficar tomando água, comendo pastilha. Compartilhar.
Bruna. Presente. Carlos. Aqui. Érica. Presente. Flávio. Presente. Guilherme. Guilherme, presente. Jéssica. Presente. Jocenir. Presente. Cassiele. Presente. Késia. Presente. Lariane. Não. Lucas. Eu. Luiz Gustavo. Eu. Luiz Mateus. Aqui. Mateus. Presente. Milena. Eu. Paola. Eu. Thaís. Thaís está sem internet. Tá, então depois ela vê comigo. Vanessa. Presente. Vinícius. Presente. E William. Presente. Beleza, então... Pronto, tô aqui. Oi, quem tá aqui? Quem tá- Lariane. Ah, oi, tudo bom? Não tem problema. Na hora. Beleza, gente. Então, só vou esperar aqui dar o ok do salvamento. E aí... Aqui, ó, show de bola. Vou pausar a gravação.